Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde nós vamos falar hoje sobre erros e acertos da automação de processos no Brasil. Meu nome é Eduardo Brito e vou estar, então, apresentando com vocês hoje esse webinar, que é patrocinado numa parceria entre a iProcess e Lecom, com o objetivo de levar para o mercado de BPM um pouco do conhecimento e know-how que as empresas têm sobre como ocorreram e quais foram os grandes erros e acertos da automação de processo nesses últimos anos no Brasil. Meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor da iProcess. A iProcess é uma empresa que atua há 16 anos no mercado, trabalhando com BPM como um todo, trabalhando com projetos de modelagem, análise e redesenho, e também com automação de processos de uma forma muito forte. Eu tenho 18 anos de experiência na área de BPM e Workflow, fiz inclusive um mestrado na área de automação de processos, sou professor de alguns MBAs aqui na região sul, e tenho algumas certificações também na área de processos, como o CBPP e o OCEB. E ao longo desses últimos 16 anos, então, tive condições de estar compartilhando, conversando, acompanhando inúmeros projetos de BPM no Brasil, seja como empresa executora desses projetos, seja como instrutor, seja em congressos, em seminários, e pretendo então ao longo dessa próxima uma hora estar compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês. Então o nosso tema de hoje é para falar sobre automação de processos e como que esses projetos tiveram ganhos, acertos e erros ao longo desses últimos anos. Como eu comentei, a iProcess tem 16 anos de vida. Ao longo desses 16 anos, a gente pôde ver e observar várias experiências. E uma das coisas que ficou muito clara para a gente é que não existe uma unanimidade. Existem muitas empresas e muitas pessoas que têm boas experiências com automação de processo e muitas outras pessoas e outras empresas que não tiveram experiências assim tão boas. Ao longo desses anos, a gente pôde ver uma série de circunstâncias e fatores que fizeram com que esses projetos tivessem ou não sucesso. E é um pouquinho disso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Então, vamos começar com a parte boa, com a parte positiva, compartilhando alguns fatores chaves de sucesso que fizeram com que os projetos de BPM em algumas empresas tivessem sucesso. A gente pôde observar que projetos de automação com sucesso nas organizações tiveram algumas características em comum. Características essas que permitiram que essas experiências fossem positivas. Eu vou citar aqui 5 pontos que são bastante importantes e que a gente entende como fatores chaves para o sucesso das iniciativas de BPM. Primeiro, a organização ela tem que escolher uma plataforma que atenda às suas expectativas. Nem todo mundo está acostumado e tem conhecimento suficiente para escolher uma boa plataforma de BPM. Não é algo que a gente escolhe todo dia. Quando as empresas normalmente não têm muita experiência, elas podem cair no erro de, por não entenderem bem esse know-how, não saberem exatamente o que pedir, e aí só descobrirem no momento da automação de que a plataforma não lhes atende. Então, a organização ter uma plataforma que atenda bem as suas expectativas é um fator fundamental para o sucesso da iniciativa. Os processos escolhidos para automação também têm que ser propícios para isso. Nem todo processo apresenta os mesmos ganhos no momento de automação. Alguns processos apresentam mais, outros processos apresentam menos ganhos. Depende muito das características do processo. Para toda automação existe um investimento, e para todo investimento existe uma expectativa de ganho. Processos que tenham uma expectativa de ganho maior com a automação vão gerar um maior sucesso no meu projeto. Além disso, é importante ter em mente que o modelo de processo de negócio, normalmente mantido pelas áreas de processo, que são modelados, que são redesenhados, que são frutos de um to-be, são modelos que não estão ainda prontos para automação. A automação ela exige um nível de detalhe e de entendimento sobre o processo maior do que normalmente a gente tem nos modelos de negócio. Isso porque, ao contrário de um processo simplesmente documentado, o processo automatizado
ele delega algumas atribuições para que são tomadas pelo BPMS e pelos sistemas de informação. De modo que essas decisões e o que o sistema deve fazer, elas têm que estar muito claras. E normalmente a gente não tem esse nível de detalhamento num modelo de negócio. É fundamental também que a equipe que vai implementar o processo tenha conhecimento e expertise na ferramenta que vai utilizar e na disciplina de processos. Você esperar que um projeto funcione quando uma equipe de implementação não tem esses conhecimentos básicos é basicamente chegar a um ponto em que você vai, no final do projeto, ter uma série de gaps, uma série de problemas devido à falta de conhecimento conceitual. Então é fundamental que a equipe que vai implementar o processo tenha conhecimento de processos e da ferramenta. E por fim, projetos que deram certo de automação, eles tiveram uma boa condução da gestão da mudança. Isso é fundamental, porque qualquer projeto de BPM precisa de uma boa gestão de mudança. Projetos que não tenham toda uma preparação para que um novo processo seja implementado tendem a gerar resistência, tendem a ter falta de patrocínio, tendem a não conseguirem ser implementados. É importante que a gestão da mudança ocorra desde o início para que as pessoas se preparem, entendam a importância da automação de processos e aí, no momento da virada de chave, consigam implementar e consigam trabalhar de uma forma positiva. Então, esses aqui são 5 fatores que nós entendemos como importantes para o sucesso de uma iniciativa de automação de processo. Ter uma plataforma adequada, que atenda as expectativas, o processo escolhido ter ganhos importantes no momento da automação, que seja feito um detalhamento no nível de negócio para que, no nível de automação, todas as informações necessárias estejam claras, que a equipe de implementação tenha conhecimento e expertise necessário e que seja feito um trabalho de gestão da mudança. Bom, se por um lado projetos com essas características tendem a ter sucesso, por outro lado, cada uma dessas características podem gerar problemas e podem gerar dificuldades e alguns desafios. Meu objetivo agora com vocês é mostrar os principais problemas que cada uma desses fatores chaves enfrenta e que pode resultar no insucesso de um projeto. O primeiro ponto, então, a primeira dificuldade que costuma gerar problemas num projeto de automação é a escolha da plataforma de BPM não atender às expectativas que se gostaria. Uma plataforma de BPM tem um leque de funções, de funcionalidades, de requisitos muito grande. Nós podemos ter uma plataforma de BPM, um módulo de modelagem de processos, nós podemos ter um módulo de gestão de regras de negócio, que vai nos ajudar a definir o funcionamento do meu processo, um módulo de gestão de conteúdo, normalmente onde existem processos, existem documentos e as organizações esperam que ambos tramitem junto, um módulo de gestão de indicadores, afinal de contas, sem indicadores não há gestão, eu preciso ter os indicadores do meu processo para poder tomar as decisões adequadas, e o principal, um módulo de automação de processos, o motor do processo, que vai ser o responsável por viabilizar a execução desse processo. Esse conjunto de elementos que compõem uma solução típica de uma plataforma de BPM nos traz um número de requisitos muito grande. A iProcess, quando vai avaliar as necessidades de um cliente para a automação de processos, ela trabalha hoje com uma planilha de requisitos com mais de 500 itens a serem avaliados e definidos pelo cliente o que é importante ou não é. É fundamental que no momento da escolha o cliente identifique o que realmente ele espera de uma plataforma de BPM e saiba isso para poder escolher a plataforma adequada. Para evitar problemas típicos que nós já vimos várias vezes acontecer, do cliente, ao não ter esses requisitos bem definidos ou avaliados, compra uma plataforma e somente no momento da implementação chega à conclusão que a plataforma não era tudo o que ele esperava e muitas vezes põe todo o projeto de automação em risco. Uma vez escolhida uma plataforma adequada, é importante avaliar quem vai fazer o desenvolvimento do processo. Isso porque é muito comum, e cada vez mais comum nas organizações,
se desejar que muitos dos processos a serem automatizados sejam automatizados pelas áreas de negócio. Hoje em dia, na maioria das empresas, a TI é gargalo. Ela não tem a disponibilidade para desenvolver funcionalidades, recursos, novos sistemas, novas automações na velocidade que a área de negócio precisa. E por isso, a tendência tem sido cada vez maior de se buscar soluções em que a área de negócio tenha certa autonomia. Agora, a automação de processos, querendo ou não, ela é um desenvolvimento. Muitas plataformas fazem com que esse desenvolvimento seja mais light, mais simples, dando funcionalidades que permitem que a área de negócio desenvolva sem ter um conhecimento técnico muito forte. Agora, outras plataformas não funcionam dessa forma. Outras plataformas, apesar de muitas vezes no momento de demonstração parecer simples de ser utilizado, quando você entrega na mão do usuário, o usuário fica com um gap de informações em que não consegue entregar no momento de implementação do projeto aquele processo automatizado. Então é fundamental que se tenha convicção, que se entenda se realmente a plataforma escolhida ela tem funcionalidade simples o suficiente para que você possa entregar o processo para ser automatizado pelo negócio, caso esse seja a diretriz do meu desenvolvimento. Né? O grande risco aqui é a gente entregar o processo para a área de negócio não conseguir, não ter capacidade para implementar esse processo e o projeto como um todo acaba ou demorando meses, ou acaba voltando para a TI, ou pior ainda, acaba sendo descontinuado. Nesse sentido, e ainda falando um pouco sobre a escolha de plataformas de BPM, a gente vê muito também no mercado as empresas escolhendo a plataforma porque ela é do mesmo fabricante de outros sistemas que ela possui. Por um lado, a gente entende que facilita muito eu comprar uma mesma plataforma de um fornecedor que eu já tenho um relacionamento, que daqui a pouco essa plataforma vai estar integrada aos meus processos, aos meus sistemas. Mas, por outro lado, é importante entender que camada de sistema é uma coisa e camada de processos é outra. São duas coisas diferentes. Quando eu falo de sistema, eu estou falando de uma visão transacional, eu estou falando de ferramentas que permitem que eu manipule, que eu trabalhe com informações do meu negócio. Quando eu falo de processo, eu estou falando de tramitação de informações, eu estou falando de fazer a orquestração das atividades e muitas vezes atividades no meu processo não utilizam sistemas. O processo está acima do sistema. Ele muitas vezes organiza a forma como as pessoas interagem e organiza a forma como os vários sistemas da minha empresa interagem ao longo de um processo. Então, os requisitos que eu preciso para a automação de um processo são diferentes dos requisitos de automação de um sistema. De modo que simplesmente escolher uma plataforma porque ela é do mesmo fabricante do sistema pode não necessariamente me gerar uma boa escolha, me gerar um produto que vai atender as minhas necessidades de processo. Então, como conclusão desse primeiro requisito, eu diria para vocês que a escolha de uma plataforma de BPMS tem que atender bem as expectativas para que eu tenha sucesso nos meus projetos de automação. Isso passa por um entendimento claro da organização de quais os requisitos que eu espero que a plataforma tenha e que eu garanta, antes de começar o projeto, que efetivamente a minha plataforma atende esses requisitos. De modo que eu tenha o resultado esperado e que eu avalie, de acordo com a minha estratégia de quem vai desenvolver os processos, se as pessoas que vão trabalhar nesses processos, como as áreas de negócio, por exemplo, vão ter capacidade de operar e de entregar esses processos automatizados. O segundo fator-chave para o sucesso do projeto de automação é eu ter a convicção de que aquele processo que eu escolhi automatizar, ou os vários processos que eu escolhi automatizar, são processos adequados para automação. Isso é muito importante porque nem todo processo tem o mesmo ganho, tem o mesmo nível de benefícios de forma igualitária entre si. Alguns processos podem me trazer um ganho muito grande na automação quando eles têm algumas características-chave.
que é o principal motivador das organizações, ou alguns dos principais motivadores das organizações para fazer automação de processos? Elas conseguem, com a automação, ter rastreabilidade do processo, ou seja, saber onde o processo se encontra, por onde passou, quem fez e quanto fez. Elas garantem a integridade desse processo, garantem que o processo vai ser executado conforme foi previsto, porque quem executa o processo e quem faz a orquestração das atividades não são mais as pessoas, e sim o motor do processo. Ela busca ganho de eficiência, porque a automação de processos faz com que o trâmite seja mais eficiente, faz com que coisas que hoje possam ser manuais ou documentos passem para a esfera digital, trazem facilidade na operação e integração entre os sistemas. Elas trazem também a visão de controle, onde eu consigo ter um mapa de tudo que está acontecendo na minha organização, quem está fazendo cada atividade, como está fazendo, quanto tempo está demorando, qual a fila de demanda de cada área ou de cada pessoa em relação aos processos que estão sendo executados. E com tudo isso, a organização então consegue fazer a gestão do seu processo, consegue ter uma série de indicadores, de informações para a tomada de decisões em tempo real. Então, normalmente processos que tenham, com automação, seja a automação traga um desses benefícios, um desses critérios como algo importante, são processos que têm um bom motivador para a automação. Alguns processos, é importante a gente entender que toda automação de processos gera um investimento. Quando eu faço automação de processos, eu vou ter que investir tempo, eu vou ter que investir recursos, eu vou ter que mobilizar pessoas, eu vou ter que fazer todo um trabalho de mudança, e esse investimento é um custo. Quando é feito um investimento, ele é feito e ele é decidido porque se espera um ganho. E esse ganho ele pode ser maior ou menor de acordo com o processo escolhido. É fundamental nós entendermos, antes de começar o projeto de automação, qual é o ganho esperado e qual o nível de investimento realizado, para poder ter convicção de que realmente esse processo é um processo adequado para ser automatizado. Porque se isso não acontecer, corre-se o risco da iniciativa de automação cair em descrédito, ser vista como uma coisa que não traz os benefícios que foram vendidos e aí projetos futuros acabarem nem saindo na organização. Um outro fator fundamental, e aí eu vou voltar à questão do fator anterior, em que a gente falou sobre a complexidade da ferramenta para ser automatizada pela área de negócio, mesmo que a ferramenta ela seja simples, ou seja uma ferramenta na qual a área de negócio vai ter capacidade de automatizar esse processo, nós temos que ter em mente se o processo ele tem as características necessárias para que seja automatizado pela área de negócio. Por mais que nós entendamos que a área de negócio pode automatizar um processo, e aí eu vou falar da minha experiência, na qual eu já trabalhei com 20 ou 30 ferramentas de automação, e posso garantir para vocês que ainda não existe milagre. Se eu tiver um processo complexo, com muitas integrações, muitas regras de negócio, interfaces muito robustas, muito cheias de detalhes, esse processo ele vai exigir um conhecimento, um know-how de tecnologia que normalmente não é suportado pelas áreas de negócio. Processos com essas características, de regras muito detalhadas, de muitas interfaces, muitas informações, muitas integrações, acabam, mesmo nas melhores ferramentas, precisando da tecnologia para serem implementados. Então, quando eu decido que a área de negócio vai automatizar meu processo, eu tenho que verificar se ele tem algumas características-chave. Eu tenho que verificar se esse processo ele é um processo centrado mais em pessoas do que em sistemas. É um processo no qual eu tenho informações que têm que ser imputadas em formulários, por exemplo, normalmente, que passam por várias pessoas, e aí essas pessoas fazem as suas atividades em interfaces não muito complexas, com baixo nível, ou se possível, nenhuma necessidade de integração, e processos que têm essas características, numa boa ferramenta de automação, acaba sendo simples de serem desenvolvidos. E é esse o perfil de processo na qual eu consigo passar para a minha área de negócio e ter produtividade. Se eu não observar isso, eu vou cair na falha de propor um processo a ser automatizado, na qual a área de negócio novamente não vai conseguir entregar, que eu vou ter que ou passar para a minha TI ou vou ter que desistir do meu projeto. Uma outra coisa muito comum
é as organizações terem a expectativa de, em poucas semanas, terem 10, 20, 30, 50, 100 processos automatizados. Não é que isso não seja possível. E é uma visão que muitas organizações têm quando assistem ou quando escolhem uma ferramenta de BPM, veem através da demonstração do fabricante a simplicidade de se criar alguns processos e imaginam que vão conseguir, então, modelar, documentar, automatizar um processo por dia, um processo a cada 2 dias e vão ser uma fábrica de processos em que em 1 mês ou 2 vai ter tudo automatizado. É importante a gente observar o seguinte: existem processos e processos. Existem processos simples, com poucas atividades, com um formulário restrito, sem integrações, que efetivamente eu posso até conseguir implementar em poucas horas ou em poucos dias. E existem processos que são bem mais complexos que isso. Um projeto de automação de processos ele passa por uma série de etapas. Eu preciso ter o meu processo já desenhado no modelo de negócio, eu preciso detalhar esse processo no nível de automação, eu preciso implementar esse processo, eu preciso fazer testes nesse processo antes de apresentá-lo para os meus atores, eu preciso fazer uma homologação desse processo, conforme for a complexidade dele, talvez eu tenha que preparar um material de treinamento, e eu tenho que definir uma estratégia para colocar esse processo em produção, substituindo o meu processo manual por um processo automatizado. Isso tudo leva tempo. Eu tenho processos que eu levo 2 dias e eu posso ter processos que eu leve 30 dias para automatizar. Depende das características do processo. Então é importante ter isso em mente, porque certamente nem todos os meus processos da minha organização têm o mesmo nível de simplicidade, têm o mesmo nível de interação com os usuários, têm o mesmo nível de interface. De modo que eu preciso planejar muito bem para não cair na falácia de achar que eu vou automatizar dezenas de processos em pouco tempo e aí criar todo um trauma, criar todo um estigma na organização de que foi vendido gato por lebre. Então, para finalizar o nosso segundo fator de sucesso e os desafios que a gente tem para atingir esse objetivo, eu diria para vocês que é importante observar que toda automação existe investimento e por isso é importante avaliar os ganhos esperados com a automação antes de realizar esse investimento para garantir que realmente esse é um investimento certo e que a complexidade de desenvolver o processo está ligado diretamente à capacidade de quem vai desenvolvê-lo. Se eu vou desenvolver o processo com a minha área de negócio, o meu processo tem que ser mais simples. Se eu vou desenvolver o meu processo com a minha área de tecnologia, meu processo pode ser mais complexo, pode ter mais integrações, pode ter mais regras de negócio. O terceiro fator-chave de sucesso é eu ter o meu processo modelado de forma adequada, com o nível de detalhes necessário para que seja feita a automação. É muito comum a gente ver nas organizações a crença de que o processo to be, o processo de negócio que foi definido, foi discutido num workshop com post-its, etc., e depois foi documentado, ele é o suficiente. É só passar para o desenvolvedor, é só passar para a tecnologia, ou é só para passar pelo analista de negócio que ele vai lá e magicamente vai colocar na ferramenta e o processo vai estar pronto. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade porque quando você automatiza o processo, você faz com que coisas que eram feitas antes por pessoas que tomavam decisões de acordo com bom senso e de acordo com regras que nem sempre eram totalmente explícitas, agora passam a ser feitos por sistemas. Um motor de processo ele é responsável por orquestrar o processo. Ele é responsável por distribuir as atividades entre as pessoas, por chamar sistemas, por executar regras de negócio. Para que isso seja feito, eu tenho que ter a visão de negócio definindo o que deve ser feito no meu processo e eu tenho que ter uma modelagem de automação definindo como isso vai ser feito. A próxima atividade é feita por a pessoa X. Quem são as pessoas que podem fazer essa atividade? Quais são os prazos que ela tem? Que informações ela vai utilizar? Que tela que ela vai acessar? Que informações são entregues para elas? Para essa pessoa? Que dados ela tem que imputar no meu sistema, no meu processo, no meu BPMS, para que o processo siga adiante? São informações que normalmente a gente não tem numa modelagem de nível de negócio.
Exemplificando aqui, é muito comum a gente perceber que no modelo de negócio ele tem certas complexidades e características que, quando eu vou fazer uma modelagem para automação, isso acaba alterando informações do próprio desenho de processo. Quem dirá no detalhe da caixinha de cada atividade, de como essa atividade vai ser executada. Então é importante a gente ter isso em mente, que no momento que eu decido automatizar um processo, o meu processo que está lá no meu escritório de processos, que está modelado, que vem no modelo 2B, ele não está ainda no nível de detalhe suficiente para colocar na ferramenta. Eu preciso ainda estressar e investigar determinadas características do processo para poder garantir que esse processo vai ser automatizado e que a ferramenta vai ter capacidade de assumir a orquestração e a gestão desse processo de forma autônoma. Para exemplificar essa diferença de processo de negócio para processo de automação, eu tenho aqui um exemplo que a gente chama de mudança de granularidade. A mudança de granularidade no BPMN ele é conhecido como multi-instance, que é esses tracinhos que a gente tem aqui desenhados no meio de uma atividade ou de um subprocesso. Normalmente, num modelo de negócio, eu faço meu desenho sem me preocupar tanto com a granularidade das minhas atividades. Porque eu tenho ali a documentação me informando que determinada solicitação de compra, por exemplo, vai gerar ordens de compra, mas eu não me preocupo em detalhar como que isso é distribuído. Num processo automatizado, isso faz toda a diferença. Porque quando eu identifico uma atividade ou subprocesso de múltipla instância, isso significa que as atividades desse subprocesso vão ser multiplicadas. As atividades desse subprocesso vão ser executadas uma vez para cada instância que eu definir. Eu vou ter muito mais pessoas envolvidas, eu vou ter uma dificuldade de controle de SLA de prazo muito maior, porque eu vou ter várias instâncias, vários processos filhos sendo executados, eu vou ter características de gestão diferenciadas. Isso faz com que essas regras de negócio tenham que ser detalhadas no momento da automação, e isso também aumenta muitas vezes, a complexidade e o esforço para fazer a automação do meu processo. Um outro ponto importante, e aí é fundamental que, quando o processo for automatizado pela área de negócio, o analista ou o responsável do negócio escolhido ele tenha uma certa noção de tecnologia, de TI, é entender que, quando eu pego o meu processo, negócio, que está no nível de caixinhas, está no nível de BPMN, e vou pensar na automação, eu não estou simplesmente migrando um diagrama de processo para uma ferramenta. Eu estou atrelando também, nessa migração, uma questão chamada interface de usuário. Porque no processo automatizado, as ações, as atividades são feitas através de um sistema, através de uma lista de trabalho, em que as pessoas recebem informações, as pessoas imputam informações de volta para o processo. Coisas que normalmente, num processo manual, poderiam nem acontecer, acabam sendo uma preocupação adicional na automação do processo. Então é importante eu entender, quando eu penso na automação do processo, que eu olho em cada atividade o que a pessoa, o que aquele ator precisa receber e o que aquele ator precisa responder para finalizar a atividade. E que essa interação das pessoas, dos atores com os sistemas, ela seja o mais simples possível, o mais eficiente possível. Porque aqui eu tenho muito ganho. Muitas vezes eu consigo, através de uma boa interface, com uma boa usabilidade, reduzir uma atividade que demora 5 minutos para ser realizada, por exemplo, para 3 minutos e meio, digamos. E esse 1 minuto e meio que eu ganho em cima de uma instância de uma atividade, multiplicado por todos os dias, por todas as instâncias, ao longo do tempo, pode me gerar horas, semanas, meses de redução de trabalho. Então, quando eu vou trabalhar na automação do meu processo, eu não posso simplesmente pensar que vou migrar o desenho do processo de negócio para o desenho de processo automatizado. Eu tenho que pensar também que eu vou ter que investigar, avaliar, detalhar as interfaces que as pessoas vão utilizar. E aí eu digo para vocês que já vi também muitos projetos não virarem, já vi muitos usuários não aceitarem a automação do processo, porque é entregue para eles uma interface que dá muito mais trabalho no processo automatizado para ser feita do que no processo manual. E aí
muitas vezes a resistência ela acaba sendo maior do que o patrocínio. Ainda falando da modelagem de processos para automação, vejam como esse tema é rico. É importante também a gente entender que eu tenho que definir claramente as minhas regras e exceções no momento de uma automação. Por que eu tenho que fazer isso? Porque num processo manual, num processo documentado em que as pessoas tomam as decisões, se por acaso alguma coisa aconteça de uma forma não prevista, as próprias pessoas podem ter o bom senso de fazer alguma coisa por fora ou definir um procedimento e, com isso, atender a uma necessidade. Por exemplo, no processo de compras, eu tenho uma avaliação de requisição em que eu poderia, por exemplo, aprovar a compra do material ou reprovar essa compra. Agora, o processo automatizado, ele gera a migração do controle das pessoas sobre o processo para o sistema. Porque no processo automatizado, quem toma a decisão de quem faz cada atividade, quando faz, como faz, é a proposta de automação de processos. É o motor do processo que distribui as atividades entre as pessoas. Então, se eu tiver uma situação, um caminho não proposto, não definido no desenho, que por uma determinada circunstância tem que ser executado, eu acabo travando o meu processo. Eu acabo entrando numa situação em que eu não tenho que fazer, porque existe uma possibilidade nova que eu não imaginei, que não está definido no desenho do processo, não é conhecido pelo motor do processo, e logo eu não vou conseguir sair por esse caminho. E isso pode me gerar um comprometimento muito grande da automação. Pode fazer, inclusive, que as pessoas abandonem a automação do processo, ou pior, façam que algumas etapas do meu processo sejam feitas por fora. Se a gente pensar que um dos grandes motivadores da automação de processo é justamente ter controle, rastreabilidade, visão dos indicadores, e eu tenho o meu processo automatizado sendo feito parte dentro e parte fora do meu PPMS, eu acabo perdendo muito desses motivadores. Então, só para ilustrar nesse nosso processo de compras, digamos que no meu processo eu possa ter a possibilidade de aprovar e reprovar minha requisição de compra, mas alguém levante a possibilidade de, quando eu não tenho orçamento disponível, ao invés de simplesmente reprovar, eu ainda possa fazer um pedido, eu posso escalar um pedido de orçamento para a minha direção, né, solicitando uma complementação desse orçamento que, se for aprovado, vai poder viabilizar uma nova avaliação da requisição de compra. Se eu não tiver isso definido ou documentado de partida, possivelmente isso vai acabar acontecendo por fora do processo. E eu vou perder todo o ganho de ter o meu processo controlado pelo meu sistema de BPMS. Então é fundamental, no momento da automação, que eu avalie adequadamente o processo para identificar situações que podem acontecer de exceção. Porque é muito comum, num processo modelado no nível de negócio, eu não ter todas as regras e exceções. Eu ter somente um caminho feliz e uma outra exceção mais comum de acontecer. Um outro erro muito comum e que faz com que muitos projetos acabem não chegando ao seu final no momento da automação é as pessoas pensarem, as áreas de negócio imaginarem que o processo vai substituir as suas aplicações. Isso por si só não é uma realidade. A gente tem que ter muito claro que processo atende uma necessidade e aplicações atendem outra. Aplicações, ou seja, sistemas, telas, casos de uso que eu utilizo, elas servem para fazer gestão da informação. Não é para menos que a gente chama isso de sistema de informação, ou tecnologia da informação. Porque as aplicações elas têm os dados que eu preciso consultar, que eu preciso gerir, e ao longo das telas e das transações eu vou alterando esses dados, eu vou evoluindo com esses dados que vão sendo modificados, que vão sendo processados ao longo do meu processo. Então o foco da automação é um foco baseado em telas em que eu tenho regras de negócio. O foco da automação de processos é diferente. Ele não tem uma preocupação tão grande com as informações. Ele tem uma preocupação com o trâmite dessas informações ao longo do processo. Não é para menos que o BPMN não tem
elementos para fazer modelagem de dados. O BPMN tem elementos para fazer a modelagem do processo, para fazer a modelagem das atividades que são executadas no processo. Então a gente tem que entender que a camada de aplicações tem uma finalidade, que é fazer gestão de informações. E a camada de processos tem outra finalidade, que é fazer a gestão do trânsito, do trâmite dessas informações pelas áreas, pelas pessoas, controlando quem deve fazer, quais são os SLAs e assim por diante. São visões complementares, são duas camadas distintas que se complementam. Então quando eu for pensar, por exemplo, em fazer uma automação de um processo de recursos humanos, eu não vou imaginar que na tela do meu processo eu vou ter todo o cálculo da minha folha de pagamento. Eu vou utilizar o mesmo sistema que eu já utilizo de RH para fazer o cálculo da folha de pagamento. Eu também não vou imaginar que num processo financeiro vai ser na tela do BPM que eu vou emitir uma nota fiscal. A emissão da nota fiscal continua sendo responsabilidade do meu sistema fiscal, do meu sistema financeiro. O que a camada de processos faz é complementar a camada de aplicações, dando a visão de trâmite, de orquestração das atividades que são feitas e muitas vezes, inclusive, colocando nessa visão de processos outras atividades que talvez nem utilizem aplicações, mas que são importantes para o sucesso do meu processo. Então, é importante ter isso em mente, que processo não substitui aplicações. Camada de processo complementa. Eu não devo trazer para a camada de processos regras de negócio que são próprias das minhas aplicações legadas. E é por isso que a gente tem o nosso 12º ponto de atenção, muito comum de acontecer, que é as organizações trazerem para o processo toda a complexidade das aplicações. Então imagine a situação que eu comentei agora há pouco. Não tem sentido eu trazer para o meu processo o cálculo da minha folha de pagamento, o cálculo dos valores de férias que eu tenho a pagar para o funcionário, porque isso são regras de negócio que já existem nos sistemas. Normalmente, os sistemas eles têm uma certa complexidade, eles têm um conjunto de aplicações. Estou mostrando aqui algumas telas aleatórias que permitem justamente que eu faça essa transação, que eu faça todos esses cálculos e que eu gerencie essas informações. O processo ele vai trazer informações do meu negócio, mas o suficiente para que a pessoa tome decisões. Quando eu preciso fazer cálculos, quando eu preciso fazer alteração, quando eu preciso processar informações, eu vou ter que me direcionar novamente para a camada de aplicação, para que a camada de aplicação faça esse trabalho. Não é para menos que a gente vê ao longo de um processo, e aí um bom processo ponta a ponta, ele passa por várias áreas, a gente vê que vários sistemas são envolvidos. Né? E por que vários sistemas são envolvidos? Porque cada um tem a sua finalidade dentro da empresa. Se nós pegarmos um processo simples como um processo de compras, é possível a gente imaginar que num processo de compras eu vou trabalhar com um sistema de compras, com cadastro de fornecedores, com o meu sistema financeiro para emitir a nota fiscal, ou com o meu contas a pagar para poder fazer o pagamento do meu fornecedor, com um sistema de orçamento para verificar quanto que eu tenho de valor numa determinada rubrica, com o meu sistema de almoxarifado para poder incluir os materiais que foram comprados. Então, o processo ele não substitui os sistemas. O processo ele interliga, ele integra as aplicações do meu negócio. Então, esse terceiro item, talvez o de maior atenção, é nós termos atenção e a preocupação de entender que o processo de negócio, modelado pelas áreas de negócio, pelo escritório de processos, ele não tem uma granularidade suficiente para automação. Eu preciso fazer, sim, no início do meu projeto de automação, um refinamento desse processo para poder, então, passar esse processo para a minha solução, para a minha ferramenta. É importante entender que a automação exige o refinamento do meu modelo de negócio, que, ao refinar e ao automatizar um processo, eu estou provendo para os atores do meu processo uma interface de usuário, e essa interface de usuário tem que ser produtiva, e que processos e aplicações encontram-se em camadas distintas. Cada um tem uma finalidade, que eu não devo nem pensar em substituir o meu processo pela aplicação e nem tampouco levar para dentro do meu processo as regras de negócio de transações que eu tenho nas minhas aplicações.
Um quarto fator-chave de sucesso, e aí eu diria que dos 5 fatores, esse é os 2 últimos, e esse em particular, é um fator que muitas vezes não é dado muita importância para ele, mas que na minha experiência, na experiência da eProcess, muitas vezes, quando a gente vê projetos que não funcionaram em outras empresas, com outras consultorias ou desenvolvidas pela própria área de TI, é um dos principais pontos críticos, talvez um calcanhar de Aquiles. É a equipe que vai implementar o processo ter o know-how suficiente para implementar esse processo. É entender, inicialmente, e aí é muito comum as áreas de TI acharem que quando compraram uma ferramenta de BPMS, elas basicamente compraram uma outra ferramenta de desenvolvimento. Eles têm Java, eles têm .NET, têm PHP, têm HTML e têm BPMS. E colocam tudo no mesmo saco de gato. Isso tende a gerar, no final das contas, soluções quebradas. Porque a filosofia de desenvolvimento de um processo tem preocupações diferentes da filosofia de desenvolvimento de uma aplicação. A aplicação está focada na transação, está focada em apresentar, processar e armazenar dados. Enquanto que o processo, ele tem outra preocupação. Ele tem a preocupação de integrar as pessoas, orquestrar atividades, fazer com que da solicitação do cliente à entrega do resultado, isso seja feito como uma forma única, integrar os sistemas que compõem ou que processam informações ao longo do meu processo. E isso não é simplesmente fazer o desenvolvimento do sistema. Não raro eu já vi situações em que o processo, na verdade, foi definido como um conjunto de telas que a mesma pessoa executa como se fosse um wizard, por exemplo, um passo a passo, quando na verdade não é esse o motivador de uma automação de processo. O motivador de uma automação de processos é fazer a tramitação de atividades entre pessoas diferentes, de áreas diferentes ao longo do meu processo. É importante que a área de TI, ou quem vai implementar o processo, tenha isso claro, que não é simplesmente uma nova linguagem de desenvolvimento, e sim uma ferramenta com uma finalidade distinta das linguagens convencionais, cujo foco é o desenvolvimento de aplicações e de telas. E isso se complementa com a ideia e com a visão de que a equipe de implementação ela tem que ter uma visão de processos e tem que ter uma visão de tecnologia. Se a equipe de implementação é a equipe de TI, ela tem que conhecer os conceitos de processo. Ela tem que entender os problemas que eu tenho na execução de um processo, ela tem que entender os desafios que eu quero resolver com a automação de processos. Se a equipe de desenvolvimento, e eu estou falando do analista, do desenvolvedor, de todo o time, não tem claro os conceitos de processo, é bem possível que a solução que ele vai desenvolver ou que ele vai entregar não seja adequada, não seja uma boa solução no final das contas para ser implementada e para ser entregue para o negócio. Da mesma forma, a equipe de implementação também tem que ter uma visão de sistemas. Mesmo que seja a área de negócio que esteja entregando, que esteja desenvolvendo e automatizando o meu processo, como essa área de negócio vai ter que entregar interfaces para que os atores do processo façam cada uma das atividades, tem que existir um mínimo conhecimento, e aqui eu não estou falando de um conhecimento necessariamente técnico, mas de bom senso, um conhecimento funcional, uma visão de usabilidade, de interface, para que o resultado de um processo que é automatizado para uma área de negócio seja um resultado que tenha características de boa usabilidade, de busca de eficiência e eficácia, para que a solução possa ser executada de uma forma efetiva. Então é fundamental que a equipe de implementação ela tem que ter uma visão complementar de processos de TI. Caso não tenha, eu corro o risco do projeto quebrar, a solução que eu apresente não seja uma solução adequada e aí ela acaba não sendo nem implantada ou, se for, acaba caindo em desuso. E por último, mas não menos importante, é fundamental que a equipe de implementação entenda que existe uma curva de aprendizado. Se é a área de negócio, possivelmente a área de negócio ela não está habituada a fazer implementações. Então, evidentemente que por mais que a ferramenta seja simples, ela não vai desenvolver o primeiro processo com a mesma agilidade, com a mesma desenvoltura, com o mesmo conhecimento que ela vai, talvez daqui
1 mês, 2 ou 4 meses, desenvolver o 10º processo. Ela vai ter uma curva de aprendizado. E as decisões que ela tome, talvez, no primeiro processo, não sejam as melhores decisões que ela tomaria quando estiver implementando o 10º processo. Para a área de TI também não é muito diferente. Como a área de TI não está habituada necessariamente a desenvolver automação de processos, ela está mais habituada a desenvolver casos de uso, a ferramenta de BPMS ela tem características, ela tem funcionalidades, ela tem requisitos que muitas vezes o motivador ou a forma de usar, implementar ou configurar esse requisito não é tão claro para quem está desenvolvendo. E aí é muito comum a gente ver soluções ou projetos demorarem muito mais tempo que o previsto ou até mesmo não saírem do outro lado, porque falta a visão de quem vai trabalhar na plataforma de que existia sim uma curva de aprendizado e que essa curva tem que ser vencida para que no final eu consiga entregar uma boa solução. É fundamental que um projeto de automação pense nisso para que envolva pessoas com conhecimento e experiência, ou se for o caso, envolva um mentor, envolva alguém de fora para aportar essa experiência e garantir que o primeiro projeto vai ter sucesso. Passando agora para o último item, né, e talvez um dos itens mais importantes desses 5 fatores-chave, vamos falar um pouquinho de gestão da mudança. Pode parecer besteira isso que eu vou falar. Talvez para quem trabalha já com processos e com BPM, eu vou falar algo extremamente óbvio. Mas posso garantir para vocês que essa obviedade não é comum quando a gente pensa em automação sendo conduzida principalmente por uma área de TI ou por uma área de negócio. Qualquer projeto de BPM que chegue até o fim tem que pensar na disciplina de gestão da mudança. Se nós pegarmos o CIBOC da BPMP, inclusive, grande parte da área de conhecimento de transformação fala disso, de gestão da mudança. Porque um projeto de melhoria, um projeto de redesenho, um projeto de automação vai mudar a configuração do processo, vai mudar a forma como as pessoas trabalham no processo, vai mudar a visibilidade que a empresa tem sobre esse processo. Um processo automatizado, ele não só busca ser mais eficiente, como ele também tira as pessoas da zona de conforto. Elas vão fazer o processo de uma forma diferente e, principalmente, o trabalho delas vai ter que começar a ter visibilidade. Vai ser possível identificar quem está fazendo as atividades, de que forma está fazendo, os SLAs vão começar a ser medidos, os indicadores vão gerar resultados de processo e vai existir muito mais transparência. Isso tudo pode trazer resistência dos usuários. Pode trazer resistência porque eles vão sair da área de conforto, pode trazer resistência por causa da visibilidade, ou pode trazer resistência se caso alguns dos fatores que eu comentei há pouco, de ter uma boa interface de usuário, de dar uma solução adequada para a área de negócio, não sejam atendidas. Então eu tenho que trabalhar essa resistência, eu tenho que fazer um trabalho de gestão da mudança desde o início do projeto. Eu não posso deixar para fazer isso no último dia, na hora que eu vou virar a chave, porque talvez aí já seja tarde demais. É por isso que eu preciso pensar na gestão da mudança desde o início, desde a etapa de planejamento. Se eu simplesmente começo a implementar um processo sem falar com as pessoas, sem falar com as áreas envolvidas, sem ter os motivadores para a automação do processo, sem explicar por que isso é importante, por que isso deve ser feito, é muito provável que, no momento de virar a chave, as pessoas não tenham tido tempo para assimilar a importância dessas ações e aí criem enorme resistência à automação de processos. Então é importante que desde o início a gente já comece a gerar informações, a mostrar a importância, a mostrar como é que vai ser, envolver as pessoas, para que no final, no momento que eu for implantar o meu processo, isso seja uma coisa natural. Esse planejamento também vai envolver a forma como o meu novo processo vai entrar em produção. Porque eu posso trabalhar numa estratégia de Big Bang, em que todos os processos de todas as unidades, de todas as pessoas, vai mudar de um dia para o outro, ou eu posso trabalhar numa estratégia de implantação faseada, em que eu vou fazendo de forma gradual, eu vou implantando o meu processo em determinados tipos de processo, ou em determinadas áreas de negócio,
até que em determinado momento toda a empresa está usando o mesmo processo. É fundamental que eu pense e faça esse planejamento, e aí eu posso dizer para vocês que já vi muitos projetos, inclusive projetos que a gente conduziu, em que o planejamento da mudança não foi feito da forma adequada, e no final das contas estava tudo pronto, o processo estava bem automatizado, mas a gente não conseguiu virar devido a questões da condução da gestão da mudança. E um último fator, mas não menos importante, e aí para quem trabalha com BPM deve ouvir isso a todo momento, e aí é importante a gente ter em mente que para a automação isso é tão importante ou mais quanto o próprio trabalho de modelagem e redesenho, é o apoio da direção, é o patrocínio, é o envolvimento das lideranças. Quando a gente fala de automação de processos, a gente está falando de afetar, de fazer um trabalho de mudança de processos, mudança de forma de trabalho em diversas áreas. Porque um processo, tipicamente, ele passa por diversas áreas. Muitas vezes a área de tecnologia está mais acostumada a trabalhar com o conceito de tela, de transação, e aí ela pensa mais em conversar com os atores que vão trabalhar naquela tela e talvez com o gestor que atua com aquele ator. E aí se esquece de avaliar, de se preocupar na gestão da mudança em toda a empresa, porque ele está focado nas pessoas que usam uma determinada tela ou uma determinada transação. A gestão da mudança ela tem que acontecer e ela tem que partir do patrocínio de cima para baixo de todas as áreas impactadas pela mudança de processo. E é fundamental que isso aconteça para que a gente tenha sucesso nessa virada de chave e que não descubra depois de fazer um trabalho ótimo com 2, 3 áreas principais que eu não vou conseguir mudar o processo porque eu não envolvi outras áreas periféricas que também são envolvidas no processo e que poderiam estar resistentes à mudança. Então, para concluir, já que já estamos chegando aqui perto do meio-dia, né, no webinar de hoje, eu procurei apresentar para vocês alguns dos principais fatores de sucesso de projetos de automação. Na minha experiência de 18 anos ou de 16 anos da iProcess, é muito comum nós vermos iniciativas de processo com sucesso e outras iniciativas de automação de processo sem tanto sucesso assim. E é por isso que a primeira coisa que eu apresentei para vocês foram 5 fatores de sucesso que eu pude observar ao longo desses anos que são críticos e são chave para que um processo de automação vire. Agora, talvez a parte mais crítica disso tudo é entender que se, por um lado, eu tenho 5 fatores que eu tenho que atender para que o meu processo tenha sucesso, se somente um desses 5 fatores falhar, ou seja, se eu não tiver escolhido a ferramenta adequada, ou não tiver feito gestão da mudança, ou não tiver feito a modelagem do processo para automação, não tiver conhecimento e expertise necessário na plataforma, a falha de qualquer um desses 5 fatores, mesmo que os outros 4 sejam bem trabalhados, pode gerar o fracasso do projeto. E é por isso que, ao longo dessa apresentação, a gente trouxe uma série de pontos de atenção para cada um dos fatores que tem que ser avaliados de forma constante, tem que ser constantemente monitorados, para que eles não comprometam cada uma dessas iniciativas e que o projeto como um todo tenha sucesso. Eu vou agora partir para a parte de perguntas e respostas. Queria só complementar essa apresentação falando para vocês de um curso da iProcess, que é um curso de modelagem de processos para automação, em que a gente aborda alguns desses temas. É um curso que hoje é presencial e que a gente vai lançar ainda esse ano em formato EAD, que vai ajudar as organizações, vai ajudar as pessoas envolvidas com a automação de processos a fazer a modelagem do processo do modelo 2B para o modelo de automação. Não é um curso focado em ferramentas, e sim um curso conceitual focado no como pensar a automação. Queria também convidá-los para conhecer o blog da iProcess, né? O blog da iProcess tem hoje milhares de acessos mensais devido aos webinários, aos artigos que a gente lança, né? E tem muito material lá, tem centenas de artigos já feitos, muitos vídeos. Acredito que podem ajudá-los a vencer essas barreiras e alguns desafios. E também é conhecer o blog da Lecom e a área de compartilhamento de conteúdo da Lecom
Também tem muito conteúdo lá, a Lecom tem produzido muitos vídeos, muitas coisas interessantes, bacanas, sobre automação, sobre processos digitais. Convido todos aí no site da Lecom também conhecer o conteúdo que está sendo lá apresentado. A gente recebeu aqui algumas perguntas, né? Eu já estou aqui com o prazo um pouquinho estourado, já são quase meio-dia, né? Eu vou escolher uma ou outra pergunta aqui para responder para vocês e depois nós vamos postar as perguntas que não forem respondidas, nós vamos postar num artigo do blog e também responder para as pessoas diretamente por e-mail. Só um instante, estou recebendo as perguntas. Um colega aqui pergunta se a gente entende que o mercado brasileiro tem maturidade para automação de processos, né? Eu acredito que sim, né? Eu acredito, inclusive, que a gente está num momento crescente, né? Em que a automação está cada vez mais pegando força e talvez eu, como iProcess, possa falar isso melhor do que qualquer um no Brasil, porque acompanho a automação de processos há 18 anos. A iProcess, como eu falei, ela surgiu como uma empresa para automação de processos, que depois expandiu a sua atuação na gestão de processos como um todo. Então, desde 2000 que eu trabalho com automação de processos pela iProcess. Me lembro que há 16 anos atrás eu perguntava para as pessoas se elas tinham interesse em conhecer uma solução de workflow e as pessoas perguntavam o quê? Que diabo era o workflow? Porque ninguém sabia exatamente o que era isso. E hoje a gente pode falar de workflow, a gente pode falar de BPMS, a gente pode falar de motor de processos, a gente pode falar de lista de trabalho que a maioria das empresas entende. As empresas também elas têm se organizado cada vez mais na preocupação de fazer a modelagem de seus processos, em ter escritórios de processos, de modo que cada vez mais eu entendo que o mercado brasileiro está se preparando e as empresas estão preparadas para virar a chave e pensar em automação de processos. Hoje em dia, o conceito e a importância de processos, que há 16 anos atrás aparecia no máximo em iniciativas de qualidade, iniciativas de ISO, hoje elas existem de uma forma concreta nas organizações e muitas organizações entendem isso como fundamental para que elas possam trabalhar a melhoria, que elas possam trabalhar na busca dos seus objetivos estratégicos. E a automação, ela vem complementar a isso, porque hoje em dia você não faz nada na sua empresa sem usar um sistema de informação. Então, grande parte, uma boa parte das melhorias de processo acontecem com o uso da tecnologia. E a automação de processo e BPMS vem ajudar bastante nesse sentido. Um outro colega pergunta sobre como é feito o mapeamento de processos para automação, né? Se é feito na mesma ferramenta que é feito a visão de negócios ou não. Isso vai depender muito da solução que você utiliza, né? Algumas soluções, algumas ferramentas têm ambientes diferentes para modelagem e automação de processo, e outras conseguem fazer isso de forma integrada, né? O fato é que, quando você pensa no processo para automação, você vai ter que definir uma nova configuração de processo, um novo modelo de processo, porque vão existir detalhes ali que no modelo de negócio nem sempre deveriam ser nessa mesma configuração. Então é muito comum que quando a gente passa do negócio para automação, a gente chegue à conclusão que 2, 3 atividades devem ser unidas, porque elas estão mais a nível de procedimento e numa automação elas viram algo maior, ou que uma atividade no modelo de negócio ela está muito ampla e que no momento de automação tem que quebrar em 2 ou 3 atividades. Um outro colega pergunta, né, pergunta para a gente, eu comentei no início que a iProcess tem uma relação de requisitos, né, de
A gente tem uma planilha de algumas centenas de requisitos para implementação de BPM, né? E pergunta se essa relação pode ser compartilhada. Na verdade, isso é um produto da iProcess, né? A gente está, inclusive, na semana que vem lançando uma solução de seleção de plataformas para apoiar as empresas a escolherem a sua plataforma de BPM. Isso, então, é um produto de consultoria que a iProcess trabalha junto com seus clientes. Bom, gente, já está próximo ao meio-dia, eu tenho mais umas 5 ou 6 perguntas aqui, né? Eu vou pedir licença para vocês, pedir desculpa para aqueles que eu não respondi nesse momento. Todas as perguntas serão respondidas na sequência. Nós vamos, tanto no blog da Lecom, na área de compartilhamento de conteúdo da Lecom, como também no da iProcess, nós vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar respostas às perguntas, e já deixo aqui vocês o convite para que acompanhem a agenda de webinários da Lecom e da iProcess, né? A cada 15 dias nós vamos ter uma agenda de webinários de cada uma das empresas, então, juntando essa agenda iProcess e Lecom, vocês vão ter a oportunidade de praticamente toda semana ter um webinar com um tema diferente, que eu tenho certeza que vai ser bastante instrutivo e vai ajudá-los bastante. Peço a vocês que aqueles que gostaram do vídeo, que tem colegas que não puderam participar, né, compartilhem daqui uns 2 dias, quando a gente postar esse material no nosso blog, compartilhem ele para que outras pessoas possam ter a oportunidade de estar assistindo. E a iProcess e a Lecom ficam aqui à disposição para conversar depois diretamente com vocês, ajudá-los nesses desafios de automação de processos. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de manhã.